Salve, Deves, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos iniciar, de fato, a adaptação do projeto da tabela completa da Copa do Mundo do Catar 2022. O nosso foco principal é produzir uma tabela que exiba todos os 48 jogos da primeira fase, que é uma fase classificatória e eliminatória. O objetivo é que a gente faça uma tabela semelhante a esta. Eu coloquei esta tabela só para que vocês tenham um exemplo, uma referência, para que a gente possa seguir. E outra coisa, o foco principal da aula de hoje não é entrar em todos os pormenores e detalhes de HTML e CSS. O foco principal é como que a gente faz para poder acessar uma listagem de dados que traz essas informações acerca dos jogos, da quantidade de gols, dos jogos que já foram realizados, né? E fazer a exibição desses dados em uma tabela dentro do nosso HTML. Então, o nosso foco principal é esse. Para isso, a gente vai fazer o projeto do zero, como nós fizemos no exemplo de Cards Brasil. Abri o meu VS Code, vou aqui no menu Arquivo, na opção Abrir Pasta. Lá na unidade C, que é a unidade raiz do meu computador, eu tenho uma pasta chamada Web, que é onde eu armazeno os meus projetos. Você pode criar na unidade raiz C, D, E, ou em qualquer unidade raiz que tenha no seu computador, e preferencialmente crie uma pasta para poder armazenar os seus projetos. Dentro dela você coloca cada projeto. Então eu vou clicar aqui no botão Nova Pasta e vou colocar o nome tabela-da-copa. Tabela da Copa. Vou clicar fora. Tanto o nome da pasta raiz do seu projeto como as pastas de projetos preferencialmente precisam ser em letras minúsculas, sem espaço, sem acento e sem ser cedilha. Se a sua pasta tiver nomes compostos, você separa os nomes por traço ou underline. Eu prefiro trabalhar com o tracinho para separar nome de pastas ou diretórios. Vou selecionar a tabela da Copa, clicar no botão Selecionar Pasta para abrir o nosso projeto no VS Code. Feito isso, eu vou criar uma estrutura de pastas super simples aqui no lado esquerdo no nosso explorador. Vou clicar no botão Nova Pasta, criar uma pasta chamada CSS. Vou clicar fora aqui na raiz do projeto. Nova pasta, JS. Vou clicar fora, nova pasta, Images. Vou clicar fora. Uma estrutura super simples. No nosso projeto nós vamos ter vários assets. Um dos assets que nós vamos ter são imagens. Então o que eu vou fazer? Na barra de título do nosso editor de códigos eu vou clicar e arrastar para o lado até ajustar para o lado direito da minha tela. Vou minimizar aqui as outras janelas que eu tenho até eu chegar na minha área de trabalho. Na minha área de trabalho eu tenho uma pasta chamada bandeiras, que tem as imagens das bandeiras que a gente vai utilizar no projeto. A gente vai trabalhar com essas bandeirinhas redondinhas e não aquelas outras do exemplo que a gente viu aqui na imagem, tá? E eu vou usar essas imagens no nosso projeto. Então eu vou pegar essa pastinha chamada bandeiras e vou arrastar e soltar aqui dentro da pasta images, que é para poder fazer uma cópia dessa pasta aqui para dentro do nosso projeto. Se aparecer alguma mensagem perguntando se vocês querem mover ou copiar, é bom vocês escolherem a opção copiar. Ele cria uma cópia. Outra coisa que nós vamos ter dentro dessa pasta images é o nosso arquivo favicon. Eu vou colocar ele lá dentro. Então eu tenho aqui favicon.png, vou arrastar aqui para dentro da pasta images. Observem que nós temos aqui. Vou só minimizar aqui para recolher e ficar mais organizadinho. Temos aqui a nossa pasta images. Vou fechar aqui o arquivo. Outro asset, outro recurso que nós vamos ter é o arquivo JSON, que é um arquivo chamado jogos-fase1.json. Eu vou arrastar ele para a raiz do nosso projeto para fazer uma cópia dele. Aqui são os assets principais para a gente iniciar o nosso projeto. Se a gente precisar de outros, eu passo para vocês nas aulas seguintes. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo para vocês baixarem, obviamente, esses assets aí. Vou maximizar aqui o nosso editor de códigos e fechar, por enquanto, o nosso arquivo JSON. O nosso objetivo é fazer a leitura dos dados que estão dentro desse arquivo JSON para que a gente possa gerar aquela tabela visualmente. Para isso, a gente precisa ter um arquivo index.html. Então, aqui na raiz do projeto, botão direito, novo arquivo, index.html, teclo Enter. Aqui no código, digito o sinal de exclamação para evocar o nosso emmet, que é um preenchedor de códigos. E eu vou clicar na primeira opção ou só tecla Enter, que ele já aparece aí para a gente. Aqui na segunda linha, onde está escrito EN, que é de English, eu vou apagar e vou colocar PT-BR, porque o conteúdo principal dentro da nossa página vai ser escrito no idioma português brasileiro.
Aqui no título, onde está escrito documento, eu vou colocar tabela da Copa 2022. Esses aqui são os elementos principais. No corpo da nossa página, eu vou criar aqui uma tag main, que aqui vai envolver o nosso programa, parte do nosso conteúdo visualmente. É dentro dessa tag main que vai ficar a nossa tabela. E, por enquanto, eu posso colocar uma tag H1 com o nome tabela da Copa 2022. Isso aqui dentro da nossa área da main. Isso aqui é o essencial de HTML por enquanto. Vamos ver como é que está isso. Vou clicar aqui no botão Go Live, aqui na nossa barra de status do lado direito no nosso VS Code, para poder abrir o nosso Live Server. E aqui no nosso browser já apareceu aqui o título da página, tabela da Copa 2022, e já apareceu o título H1, tabela da Copa 2022. Vamos ter que gerar a tabela de fato, né? Para isso, a gente tem que ler o nosso arquivo JSON. O foco principal da aula de hoje é fazer a leitura desse arquivo JSON para gerar visualmente uma tabela usando HTML. Se houver necessidade de mexer uma ou outra coisa do CSS para não ficar tão feio, a gente vai fazer. Mas o foco principal não é deixar o projeto bonito em princípio. A gente primeiro tem que ver como fazer a leitura desses dados aqui. Então, para isso, aqui no nosso arquivo index, aqui antes do fechamento do corpo da nossa página, eu vou dar um Enter para poder quebrar uma linha e vou chamar o nosso script, que é um script que nós vamos criar em JavaScript para poder fazer a leitura do arquivo JSON. Então, vou chamar tag script, vou usar a seta para baixo e escolher a segunda opção aqui do Emmet, que é o nosso preenchedor de códigos. Aqui no src, que é no source, eu vou dizer que dentro da minha pasta JS, eu terei um arquivo chamado index.js. É ele que vai ser o nosso programa principal responsável por fazer as principais tarefas, né, de leitura e tudo mais. Então, a gente precisa criar esse arquivo aqui. Na pasta JS, botão direito, novo arquivo, index.js. Dentro desse arquivo index.js, eu vou fazer só aqui um console.log com o nome tabela da Copa e vou teclar Enter. Toda vez que você trabalhar com arquivos de JavaScript, é bom que você sempre deixe uma linha em branco no final. Tá? Isso aqui é uma regra de boas práticas de código. Lá no nosso navegador, não vai aparecer nada, mas se eu pressionar a tecla F12, que são as nossas ferramentas de desenvolvedor, vai aparecer aqui que o nosso arquivo index.js, na sua linha 1, gerou esse retorno aqui para a gente. Deu esse resultado, essa resposta aqui. Está funcionando o nosso arquivo de JavaScript, o nosso código. Agora a nossa tarefa é como eu faço para ler o nosso arquivo JSON. Nós já vimos isso em projetos anteriores, mas para quem não viu ainda, vamos lá para o passo a passo. O que nós vamos fazer agora? Ctrl, ponto e vírgula, para fazer um comentário. O que nós vamos fazer agora é ler o arquivo JSON. Que arquivo? Esse. Jogos-fase1.json. Como que a gente faz para ler? Fetch, entre parênteses, a gente passa a URL ou o nome do arquivo. No caso, entre aspas simples ou entre aspas dupla, eu vou colocar aqui no caso o nome do arquivo, jogos fase1.json. Esse fetch é uma função, se eu clicar aqui nele, aparece aqui informações acerca dele. É uma função que tem ali alguns parâmetros e nos retorna como uma resposta uma promise, que é uma promessa. Essa promessa não me traz dados efetivamente de fato, eu ainda preciso fazer um tratamento desses dados. Só para vocês terem uma noção, se eu fizer um console.log desse fetch todo aqui, que está na nossa linha 4 do código, aparece aqui no nosso inspetor que nós temos uma promise, foi retornado lá da linha 4. Se a gente expandir uma promise com sucesso, né, o estado dela é sucesso, e ela tem um result, que é uma response. Ela tem uma resposta que eu preciso tratar. Se eu clicar aqui na seta, aparece uma série de coisas. Aparece aqui o cabeçalho, um status code, uma série de outros elementos que são importantes de vocês conhecerem. Dessa parte aqui, o corpo, né, que é o conteúdo da página, é que interessa para a gente. Aí você tem que fazer toda uma parte de leitura aqui. Tá, essa promessa é só uma promessa. Eu preciso transformar essa promessa de fato em dados legíveis. Para isso, eu tenho que pegar e tratar esta resposta. O tratamento dessa resposta vai ser feito como? Lá no nosso código, a gente pode fazer na mesma linha ou uma linha abaixo. Né? Vou tirar esse console aqui, .log, tá? Que não tem necessidade dele existir. Tá? Vou só usar aqui o fetch, que é a função que a gente usa para poder buscar dados em um arquivo JSON ou numa URL que retorna dados JSON. Então, buscar os dados no arquivo, ponto
then. O ponto then é o então. O ponto then é um método que a gente vai utilizar para poder fazer o tratamento dessa nossa promise. Primeiro a gente tem que tratar a nossa response, que é a nossa resposta. Eu vou dizer que essa nossa response vai se chamar response. E eu vou tratar ela através de uma arrow function. Como? Se for uma ação só, eu digito. Se forem várias ações, eu tenho que colocar entre bigodinhos, tá? Então, como eu vou fazer só uma ação, eu não vou colocar aqui as chaves, que são os bigodinhos. Então, eu vou dizer que essa nossa response, eu vou fazer só um console.log de response, para eu ver o que aparece para a gente lá no navegador. Observem que aparece o mesmo console que a gente tinha visto anteriormente. E novamente a gente não tem ali os dados ainda legíveis para a gente. O nosso objetivo é ver os 48 jogos do nosso arquivo JSON. A gente ainda não está conseguindo. A gente tem uma resposta, mas essa resposta ainda não está tratada. Para a gente tratar essa resposta, ao invés de fazer um console, o que eu vou fazer aqui após essa nossa flechinha da arrow function? Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que essa nossa response precisa ser convertida, né? O corpo dela precisa ser convertido para o formato JSON. Esse é o principal foco aqui. E se a gente for observar lá no nosso código, não aparece nada porque a gente não mandou fazer console, tá? Então, essa é a primeira etapa. Depois de fazer a busca dos dados do arquivo JSON, a gente vai ter como retorno uma promise, que é uma promessa. A gente tem que pegar a resposta dessa promise, que é essa response, e fazer uma manipulação dela para tornar ela tratável, tornar ela manipulável. Feito isso, a gente precisa pegar esses dados que já foram convertidos aqui para o formato JSON e fazer a manipulação deles. Eu vou até fazer o console aqui, .log desse response.json, porque ele vai retornar para a gente algo interessante aqui, ó. Tá, ele retornou uma promise para a gente, só que se você observar agora aqui, o estado da nossa promessa é de sucesso, só que a gente tem um promise result, que é um array de 48 posições. A gente já tem acesso na resposta àquela listagem todinha dos jogos. E se a gente aumentar aqui um pouquinho, acho que fica um pouco mais legível para vocês. Então a gente já consegue acessar a listagem de jogos, mas a gente ainda não está conseguindo manipular. A gente precisa fazer um tratamento dessa resposta que está no formato JSON, é um array aqui, a gente precisa tratar. Como que a gente vai tratar isso? Não é com console, tá? Deixa eu apagar esse console aqui. Os consoles são mais para a gente poder fazer testes, ver o que está aparecendo como resposta e tudo mais. Então, busquei o arquivo JSON, ou busquei dados no arquivo JSON, então, como resposta, eu pego a resposta e converto para o formato JSON. Pego o corpo de resposta e converto para o formato JSON. Então, o que eu vou fazer? Essa minha resposta vai conter um array de informações. Esse array é um conjunto de informações. São dados, que em inglês se chama data. Eu tenho que fazer um tratamento desse data. Lembrando, se eu for fazer através de uma arrow function duas ou mais ações, eu tenho que colocar entre bigodinhos. Se eu for fazer somente uma, não preciso colocar bigodinhos. Por enquanto, eu não vou colocar. Eu vou só fazer um console.log de data. Então, busquei, tenho resposta, coloquei no formato tratável, vou pegar os dados de fato desse formato tratável e vou fazer um console. E esse console vai ser exibido pela nossa linha 6 do nosso código aqui. Feito isso, lá no nosso navegador, observem aqui que a nossa linha 6 já retorna um array com 48 posições. E se você clicar na setinha, eles já aparecem todos aqui. Eu tenho aqui no nosso prototype, que dá uma informação acerca do tipo de informação que a gente tem, ou seja, isso aqui é um array, que tem como comprimento, ou seja, quantidade de elementos, 48 elementos, que são exatamente os 48 jogos, que vai da posição 0 até a posição 48. A posição é o índice, né, na nossa listagem do nosso array. Então aqui a gente já tem a leitura do nosso arquivo JSON. Aqui a gente já fez a nossa leitura, ou seja, em 3 linhas de código, nós temos a leitura do nosso arquivo JSON. Fizemos uma leitura com sucesso. A gente precisa fazer o tratamento dos dados aqui nesse ponto, na linha 6, e a gente não vai fazer isso numa linha só. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui, eu vou abrir aqui chaves, são os bigodinhos, para que a gente possa fazer o tratamento desses dados aqui dentro, neste ponto aqui do nosso código. Eu poderia colocar aqui de novo o
console.log de data. Veja, linha 7, se eu for observar, aparece lá para a gente os resultados da mesma forma. Só que eu não vou fazer console, eu vou clicar nessa linha, vou colocar Ctrl, ponto e vírgula para poder comentar. A gente vai fazer aqui o tratamento desses dados, a gente vai ter que exibi-los. Como? Como uma tabela. A gente vai ter que fazê-lo no formato de uma tabela. Cada resultado daquele deverá ser uma linha, que vai ter informação sobre o dia do jogo, a data, a hora, o grupo, o nome do país, que é o mandante, o nome do país, que é o visitante, informações acerca da bandeira, quantidade de gols e o local do jogo, dentre outras coisas. Tá? Tudo que estiver no nosso arquivo JSON, que são todas essas informações aqui, ó, todas essas informações a gente vai ter, já tem acesso. A gente só vai fazer com que isso apareça em uma linha de uma tabela. Para isso, aqui dentro, nós temos basicamente que fazer duas partes do nosso trabalho. Eu vou colocar aqui Ctrl, ponto e vírgula para a gente poder se situar no que a gente está fazendo. Nós vamos ter que criar uma linha de tabela, tá? Colocar ela na tabela. São duas tarefas que a gente vai ter que fazer aqui básicas, né? Que é criar a estrutura, que é fazer a linha de fato, que é a estrutura, o container que vai receber as informações. E depois a gente tem que preencher os dados do jogo em cada linha da tabela. Então a gente precisa fazer basicamente essas duas tarefas. Tá? Então o foco principal é esse. Só que tem um detalhe, no nosso index não existe tabela ainda, né? Então vamos fazer aqui pelo menos uma estrutura de tabela básica, né? Importantíssimo que a gente faça isso. É interessante. Só posso colocar linha numa tabela se existir uma tabela. Então abaixo da nossa tag H1 eu vou digitar a tag table, que é de tabela, vou teclar Enter, Enter. Toda tabela ela tem linhas que são identificadas pela tag TR, que é Table Row. Então vou criar uma linha que vai ser o nosso cabeçalho inicialmente para a gente poder se situar. Prestem bem atenção, só para a gente ter uma referência, não precisa necessariamente ser ipsiliteris, né? Exatamente o que está escrito aqui a gente colocar, mas vamos tentar seguir essa referência. A gente precisa colocar dia, data, hora, grupo, jogo e local, preferencialmente, tá? Então, dia, data, hora, grupo, jogo e local. São quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para isso, aqui no nosso código, eu vou criar, como é a nossa linha, cada quadradinho da nossa linha de título tem que ser TH. Só que a gente vai utilizar aqui um recurso do Emmet bem interessante. Ao invés de eu fazer o TH e ficar fazendo vários, né? Deixa eu voltar lá para lembrar quantos são. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ao invés de eu fazer 6, eu vou fazer assim, asterisco 6. E vou teclar Enter. Com isso, a gente conseguiu criar 6 THs, que vão ser dia, data, hora, já esqueci, né? Vamos voltar lá para a imagem, grupo, jogo e local. Grupo, jogo e local. Então nós temos uma tabela com uma linha de título por enquanto, com 6 THs, que são Table Red, né, que é a linha de cabeçalho, que é aquela que fica em negrito. Observem como aparece aqui no nosso navegador. Dia, data, hora, grupo, jogo e local. Aparecendo perfeito. Agora o que a gente precisa fazer? Nós já temos uma tabela. Se esse nosso programa for ter mais de uma tabela, é interessante que essa tabela seja identificada. Então, na tag de abertura, eu vou dizer que essa nossa tabela faz parte de uma classe chamada tabela jogos. Tabela jogos. Observem como eu trabalhei o nome. Primeira minúscula, tudo minúscula. A segunda palavra com a primeira letra maiúscula. Tá? Então, isso aqui a gente chama de camel case. Tudo bem? Então, criei aqui a tabela de jogos. Fiz aqui, visualmente não vai ter mudança nenhuma. Como é que a gente faz agora para poder criar a linha? Voltando lá para o nosso código do JavaScript. Agora aqui que a gente vai fazer o esquema. Para a gente poder criar uma linha, o procedimento é super simples. A gente pode criar uma variável utilizando let ou const, coloca o nome que a gente quiser. Se eu quero criar uma linha de uma tabela, eu posso colocar o nome linha. Acho que fica um nome bem sugestivo. E daí, para poder criar um elemento HTML usando JavaScript, você chama o document.create
element. No documents.createElements, você vai criar no seu documento HTML um elemento que você vai identificar entre aspas simples. No caso, eu quero criar uma TR, que é uma linha, uma table row. Lembre-se, eu quero criar uma linha de tabela. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é colocar essa linha na tabela. Tá? Então, a segunda coisa é colocar a linha na tabela. Para colocar esta linha na tabela, eu tenho que fazer um append child. Eu tenho que colocar ela como filho da nossa tabela. Só que no nosso código, observem que em nenhum momento eu tenho tabela aqui. Então eu preciso chamar essa tabela em algum momento. Aqui antes do nosso fetch, eu vou criar uma variável, pode ser com let ou com const, não tem problema, que vai se chamar tabela jogos. Igualzinho aqui o nosso do index. Você poderia colocar o nome que você quisesse, tá? Eu coloquei porque a gente vai selecionar a tabela de jogos. E daí eu vou dizer que essa variável chamada tabela jogos vai receber a nossa tabela. A gente vai selecionar essa tabela utilizando o documents.query ou query selector. E entre parênteses e entre aspas simples eu vou colocar ponto tabela jogos. E vou fazer um console.log de tabela jogos. Então eu criei uma variável chamada tabela jogos. Eu selecionei a tabela que está lá no nosso HTML, chamada tabela jogos, e fiz um console na linha 4. Olhando lá no nosso código, aparece aqui, ó, linha 4, nós temos uma table com a classe tabela jogos. Tá? Beleza. Agora nós já temos uma tabela no código. Selecionei a tabela, agora eu posso colocar a nossa linha como filho. Então aqui abaixo eu vou dizer que eu quero colocar na nossa tabela jogos, eu quero colocar como filho a nossa linha que a gente tem aí na linha de cima. Então eu vou fazer um append child. Eu vou colocar como um apêndice um filho. Que filho? A linha que eu acabei de criar aqui em cima. Então eu passo aqui linha. Observem que nós fizemos duas tarefas. Na linha 13 a gente cria uma TR, que é uma table row, que é uma linha. E na linha 14 a gente coloca essa linha como filho dentro da nossa tabela de jogos. Prestem bem atenção que a gente fez isso aqui, linhas 13 e 14. Se a gente for visualizar, já aparece aqui para a gente a estrutura da tabela. E se a gente usar a setinha, aparece aqui para a gente um tbody, né? Tem um corpo, aí tem aqui uma TR, que é exatamente a linha que a gente acabou de criar. Tá? Então, a TR que a gente acabou de criar já está dentro da nossa tabela. E ela já foi colocada como um filho. Beleza. E agora? A gente tem que preencher os dados. Só que se vocês prestarem bastante atenção, data é um array com 48 posições. Então quer dizer que eu tenho que criar 48 linhas? Sim, mas manualmente? Não. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer que esse nosso array de dados, que se chama data, ele precisa ser percorrido. A gente precisa ler ele e em cada leitura a gente vai fazer uma ação. Ou seja, em cada leitura a gente precisa criar uma linha, colocar como filho dentro da tabela jogos e fazer o preenchimento dos dados. Então o que a gente vai fazer? Aqui depois dessa flechinha, para que a gente não crie só uma linha, a gente crie a quantidade de linhas de acordo com a quantidade de elementos. Aqui depois dessa flechinha a gente vai dizer que esse nosso array data, ele precisa ser percorrido. Ele pode ser percorrido ou lido utilizando um map ou um for each. Eu vou utilizar um for each, que é uma estrutura que faz uma leitura de elementos de um array. Eu vou apagar aqui essas estruturas. Observe, é data.foreach. E aí aqui ele aparece element, aparece um monte de coisa. Deixa eu apagar aqui para vocês não se confundirem. Então só data.foreach, abre parênteses, ele vai fechar automaticamente o parênteses, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ajustar isso aqui. O que eu tenho que dizer? Que para cada elemento desse nosso array data, eu terei um elemento individual. A nossa listagem é uma listagem de jogos. Cada elemento individualmente é um jogo, então cada elemento vai se chamar jogo.
Se eu quiser também saber a posição do jogo, o índice, eu teria que colocar aqui entre parênteses a palavra jogo e separado por vírgula, eu teria que colocar aqui um nome índice, posição e assim por diante. Só que eu não vou trabalhar com índice, tá? Então eu não vou criar esse monte de parênteses aqui para a gente não se confundir. Então, por enquanto, que a gente tem, que todos vocês têm no código, é isso aqui. Eu vou ter um elemento chamado jogo que vai corresponder a cada um dos 48 jogos. Beleza, cada elemento vai se chamar jogo. Só que se vocês observarem aqui, está aparecendo que existe um erro aqui numa parte do nosso código, porque a nossa estrutura ainda não está correta. O que a gente vai fazer para resolver essa parte aqui do nosso código? Depois que a gente colocar essa estrutura do for each e do elemento, o que a gente precisa fazer? O nosso for each ele vai ficar dentro dessa área dos parênteses. Então, o que eu tenho que fazer? Basicamente, eu tenho que fazer assim. Eu posso pegar esse parênteses que está aqui, de fechamento, posso apagar ele, e dizer aqui o seguinte, eu vou colocar aqui uma flechinha, que é o igual, flechinha, espaço, e observem que ele espera um outro parêntese, então basta eu fechar um segundo parêntese. Observem, eu tenho aqui data.forEach, abre parênteses, jogo, flechinha do arrow function. O parêntese que estava aqui em cima eu apaguei e coloquei ele lá no final. Só isso, tá? E se você quiser deixar um pouquinho mais organizado, você pode inclusive fazer assim. Dá um Enter para deixar ele para baixo, tá? Aí fica assim separadinho. Então, com esse nosso for each, cada elemento do nosso array de dados chamado data, ele vai se chamar jogo. Só de fazer isso aqui e olhar lá no nosso código, percebam que agora, se eu clicar aqui na setinha, eu já não tenho mais só um TR, eu vou ter vários TRs, mas vários mesmo. Se você fosse contar, são 48, que são exatamente os 48 jogos. Beleza, a gente já tem ali os TRs, que são as linhas, e já temos a quantidade de TRs que nós precisamos automaticamente. Então essa parte aqui do código já está perfeita, a gente já conseguiu criar a linha e colocar ela como filho dentro da nossa tabela. Agora a gente precisa fazer o preenchimento de dados. Para fazer esse preenchimento de dados, lembre-se que cada elemento dentro da nossa tabela ali é uma linha, que é exatamente isso aqui. Então eu vou dizer que dentro desse nosso elemento linha, eu quero acessar a propriedade inner.html e dentro desse HTML eu vou colocar os conteúdos que eu quero preencher dentro dessa linha. Como são vários, eu vou colocar aqui Shift, fazer aqui o sinal da crase, dar um espaço para aparecer a crase. Vou teclar Enter, Enter, para eu poder trabalhar com template literals ou template string, que é para que eu possa fazer o desenho da nossa linha. Como a nossa linha vai funcionar? Prestem bem atenção. Cada linha nossa vai ter que ter o dia da semana, a data, hora, grupo. Aí aqui o jogo, por enquanto a gente daqui a pouquinho trabalha todos os detalhes dele, mas a gente vai ter o jogo e o local. Então essas são as referências. Cada quadradinho de informação desse vai ser um TD, é um Table Data. Então eu tenho que criar um TD para dia, data, hora, grupo, jogo e assim por diante. Para isso eu vou colocar a tag TD, que é Table Data. Quando eu fechar, automaticamente ele vai abrir aqui para a gente. Eu vou fazer aqui o copiar e colar mesmo. Colar 2, 3, 4, 5, 6, para que a gente possa ter todos os TDs. Eu poderia dar Enter para poder quebrar a linha, mas eu não quero. Então aqui no meio eu preciso colocar o dia do jogo. E como é que eu acesso o dia do jogo? Para acessar o dia do jogo, eu tenho que fazer o seguinte. Como é um código de JavaScript que eu vou colocar aqui dentro, eu vou colocar aqui $, abre e fecha bigodinhos, e dentro dessa área dos bigodinhos eu vou dizer que do nosso jogo eu quero acessar a informação correspondente ao dia. Mas como é que eu sei qual a informação é? Se eu for ver lá no nosso arquivo JSON, eu tenho aqui, não é dia, semana. É essa informação aqui que eu quero acessar, tá? Então aqui no index, ao invés de dia, eu coloco dia, semana. Só com isso aqui, eu já criei o primeiro elemento. Eu vou até teclar Enter para poder quebrar, acho que vai ficar mais legível. Deixa eu só teclar Enter aqui, acredito que vai ficar mais legível para a gente. Então criei só o primeiro quadradinho. Se a gente for olhar lá no nosso código,
já aparecem todos os dias da semana. Agora nós vamos fazer isso para os outros elementos. Prestem atenção, a gente precisa colocar agora data, hora, grupo, jogo e local. Então, data, hora, grupo, jogo e local. Então vamos lá. No nosso arquivo, no nosso JavaScript, eu vou copiar essa estrutura aqui dos bigodinhos, tá? Então, dólar e os bigodinhos, vou copiar, vou colar aqui. O segundo elemento vai ser o data. Observem que aqui é data. Daí eu vou colocar o seguinte, que é hora. Depois eu preciso ter informação acerca do grupo. Depois eu tenho que ter informação acerca do jogo. Só que o jogo lá no nosso arquivo JSON, ele se chama partida. Tá? Então por enquanto, vou pegar essa informação aqui chamada partida. E por fim, o local do jogo, que lá no caso no JSON está com o nome estádio. Então se você for observar aqui, ó, o local do jogo é estádio. A informação acerca de quem está jogando é partida. E a gente tem aqui as informações que a gente está acessando do nosso jogo. Então percebam, dia, semana, data, hora, grupo, partida, estádio. Feito isso, a gente já fez o preenchimento de todas as linhas. Eu vou só apagar aqui essas linhas para não ficar em excesso, para que vocês tenham uma visão mais clara do que a gente está fazendo. Feito isso, percebam que a gente já conseguiu preencher todos os dados da tabela. Tá? Todos os dados mesmo. Professor, mas e a bandeirinha? E esse quadradinho aqui com a quantidade de gols? E para ficar a tabela toda formatada? Isso a gente vai ver numa próxima aula. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Ela foi um pouco extensa porque eu tenho que pormenorizar vários detalhes. Mas a aula de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Aqui ó, salve devs! Até a próxima!